Fala, revolutubers, moaitubers, cracudos de político. Eu gosto de político, foi mal. Eu não sou tão assim, não. Vamos lá. Hoje eu vim aqui para fazer um react do Romeu Zema. Né? Ele deu uma entrevista dia 2 de janeiro, né, de 2023, e eu quero só pontuar. Eu não sou ninguém, estudo um pouco de política. Gostaria muito de compartilhar aqui com vocês, né, pautas que o Romeu Zema deixou aberto na entrevista dele. Bora pro vídeo. Vocês estão entrando aqui no nosso estúdio, Eduardo Costa, que foi buscar o governador Romeu Zema para a gente começar a conversar com o governador nesse primeiro dia de janeiro de 2023. Todo mundo já sentando por aqui para poder conversar com a gente. Governador, seja muito bem-vindo à Rádio Itatiaia. Obrigada por atender a gente assim de pronto. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Itatiaia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Ô, Fernanda Viegas, eu demorei porque eu fui lá buscar o governador, tinha um pão de queijo bom que fizeram para ele. Eu vi. Tô de olho, você voltou mastigando, eu falei, já sei. Se falar que fizeram é porque você ia lá na sala, Eduardo. Eu tô em 37 anos, primeira vez que tá bom daquele jeito. É o senhor. Governador, vamos começar falando um negócio pãozinho de queijo na sala de muitos espera. telefonemas, recados. Nossa, é bom demais, né? Internet para mim. Cobra do governo do estado, perdeu o prazo do Fundeb. Com isso, o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica, vai perder dinheiro. O que aconteceu, governador? Eduardo, nós temos de deixar tudo isso muito claro. Nós temos de lembrar que o que não tem faltado no Brasil são pessoas, infelizmente, com interesses muitas vezes políticos, sindicais, para gerar informações totalmente distorcidas. Primeiro... Peraí. É que 1 minuto e 21, ele já tá chamando o sindicalista de gerador de informações tóxicas, né? Sindicalistas esses que garantem muitas vezes o direito do trabalhador de reclamar do patrão. Porque hoje, se você reclamar do patrão, você é demitido, né? E eles não precisam se explicar, mas se você pedir demissão porque seu patrão é ruim, você sai com a mão na frente e outra atrás, né? Essa é a verdade. Então, vamos lá, né? Vou pôr aqui, velho, no 1 minuto, eu vou pôr em 1.3. 1.3 aqui, porque eu não vou aguentar, não. Velocidade. 1.3. 1.2. Esse cara é demais. É um trouxa, velho. É um trouxa. Rateio do Fundeb, vamos por pontos. O ano passado, nós tivemos uma sobra do Fundeb e ele foi rateado entre todos os profissionais da área da educação. Esse ano, ano passado não, né? Eu tenho que falar 2021, que hoje nós já estamos em 23. Então, em 2021, nós tivemos um rateio do Fundeb. Lembrando que todo esse saldo do Fundeb é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Nós não temos o que esconder. E eu quero frisar aqui que, de acordo com o ranking da Controladoria Geral da União, nós somos o estado mais transparente do Brasil. Parece que aqui em Minas tem gente que acostumou a lidar com caixa preta e quando os números são publicados, não sabe interpretar direito, porque antes não tinha número nenhum. Então, o Fundeb, em 2022, foi pago, foi utilizado no decorrer do ano e não houve sobras. A contabilidade está aí. Tinha sobra, realmente, em outubro, em setembro, mas veio o 13º. Ele é usado até para pagar a folha de pagamento. E essa história de que o governo perdeu um prazo na Assembleia? Então tem aí o outro ponto. Então, primeiro do Fundeb, nós temos de deixar aqui muito claro que quando a sobra é rateado, é pago. Quando não há sobra, não há o que ratear. É o que está na lei. Eu não posso mudar a lei. Pera aí. 3 minutos de vídeo. Ele falou que não tem sobra. Eu vi a informação que não teve rateio do Fundeb porque teve superávit. Que o Fundeb é necessário, se bate 70 bi ou mil. Eu vou pegar esse vídeo e vou pôr o corte. Já que há saldo em conta. Então, se a gente for considerar, então, o valor disponível, sem descontar os zeros a pagar, o que poderia ser concedido para todo mundo, para as quase 239 mil trabalhadores em educação, seria algo em torno de R$ 8.700.
Se considerar que o governo vai pagar todos, vai pagar, o valor que sobraria lá, aqueles 1 bilhão de alguma coisa que eu mostrei anteriormente, esse valor seria de 5.700, né? Considerando que o Estado pegue todo o valor do saldo e faça o pagamento do abono. O deputado federal Rogério Correia comentou que os dados mostram que o governo de Minas deveria pagar o piso salarial da categoria, definido por lei. Demonstra um governo com má vontade de resolver os problemas reais do piso salarial que a categoria há muito cobra do governo Zema para que ele fosse aplicado durante esses 4 anos. Ora, com um rateio que varia de 5.700 a 8.700, o governo poderia muito bem estar pagando piso salarial para a educação em Minas Gerais, conforme foi determinado pela Constituição no ano de 2018. Os dados... Mas, vamos ver, né? Por que não teve o rateio do Fundeb aí? Porque não teve sobras, que teve que pagar a conta. Que conta que teve que pagar? E tudo isso é fiscalizado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado. Agora tem gente que quer se fazer de Robin Hood, de herói, e fala, o governador não está distribuindo o Fundeb. Está tudo claro aí, não temos o que esconder nada. Aí, mais outra distorção que é esse caso. E aí o pior é que já entra não só pessoas que têm interesse, como às vezes alguém que quer atacar, né, o governo falando que nós não fizemos a lei no momento certo. Se eu sou professor, vou distribuir R$1.000 pelos meus alunos, e vamos dizer que eu tenho 20 alunos. R$1.000 dividido por 20 dá R$50 para cada um, não é? Aí o que a lei fala é o seguinte, você vai distribuir os mesmos R$1.000 pelos 20 alunos, só que agora você vai fazer ponderado pela nota, não é mais igual. Hoje, o ICMS da educação, ele é distribuído igualmente entre os municípios. Na hora que nós aprovarmos essa lei, e nós vamos aprová-la agora, no início do ano, o valor, que é exatamente igual, vai ser distribuído de acordo com o desempenho dos municípios. O valor não muda. O que vai acontecer? Eu vou estar tirando de alguns que vão receber menos e vou estar passando para outros que vão receber mais. Nós vamos ter prefeitos reclamando, porque vão ter uma redução. 4 minutos e 40. Ele vindo com esse discurso de meritocracia, falando que vai tirar de uns e pôr em outro. Isso tá me cheirando a... Coisa que é tipo assim, olha, vocês têm poucas pessoas aqui para estudar e eu vou dar menos para vocês. Só que às vezes as pessoas que saem mais de longe, que tem mais necessidade dentro de casa, que tá num lugar desvantajoso aqui dentro do estado, né? Que tem que passar a buraqueira de estrada, que nessa chuva deve estar horrível. Desmoronamento. Meritocrático. Receber mais. E vamos ter prefeitos achando bom, porque terão um aumento. Então, Eduardo, o que está acontecendo é isso. Só que parece que as pessoas ou não querem entender, ou então querem falar que o governo está fazendo corpo mole e que não está levando adiante. Governador, o Francis Roberto estava interessado nesse assunto, eu espero que ele tenha sido contemplado. Agora ele está preocupado também com o IPVA. Primeiro, eu queria dizer que essa ideia de cobrar o IPVA em março, eu acho ótimo, eu já falei isso várias vezes com outros governadores. Segundo, ele acha que a alíquota aqui em Minas está cara e que tem a taxa de licenciamento. Tem previsão de mexer? Eduardo, nós estamos indo por etapa. Nós sabemos que durante esse meu primeiro governo, que encerrou na semana passada, nós conseguimos alguns avanços. Fomos o primeiro estado do Brasil a congelar o ICMS do combustível, depois tivemos a redução. E no que depender de mim, Eduardo, nós vamos chegar no ponto de termos aqui um IPVA como outros estados, menor do que a alíquota atual. Mas hoje, devido à situação fiscal do estado e à própria lei, nós estamos hoje ainda num quadro, Eduardo, que nós gastamos com pessoal um percentual acima do que a lei determina. E quando você está numa situação como essa, você tem uma série de restrições, inclusive reduzir impostos. Então, fica aí uma questão. Com o tempo, nós vamos chegar lá. Eu gostaria muito, já estive ali na divisa com o Espírito Santo e há uma grande reclamação. O capixaba ali... Eu não sei o que ele está querendo dizer com isso, né? Mas tem a lei Candir aí, tem a lei que é a 194, tem a 192, né, que é de combustível. Mas se ele deixasse de isentar o imposto de muita gente aí, que eu não vou ficar falando o nome para não ser caçado. Quem anda comigo eu sempre falo, mostro, dá para apontar daqui de casa assim. E paga um IPVA que é menor do que o de Minas. Com os combustíveis, que tinha diferença com São Paulo, já não existe mais. Então nós vamos chegar lá sim, é questão de tempo.
Governador, queria perguntar para o senhor sobre a questão das exonerações, né? Que já é de praxe no início do governo, você fazer esse movimento, mas depois volta-se com muitos dos profissionais, se não todos. Edilene Lopes trouxe na semana passada, dizendo que dessa vez o senhor faria diferente, que não é todo mundo que vai ser reconduzido. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona isso, por que desse movimento e qual que vai ser a diferença agora. Bom, eu trabalhei 30 anos numa... Peraí. Deixa eu responder isso para ela, Vai ser o seguinte... Isso vai acontecer para quê? Ele poder mandar a gente indicação para ele dar favor para os outros. Respondi. Tá? Respondi. E como não é a mesma gestão que estava aí, outras pessoas vão ter que ser mandadas. Empresa privada. Eu trabalhei 30 anos numa empresa privada e acontece, às vezes, de alguém ficar numa folha de pagamento por um motivo errado. Foi transferido para um outro lugar, mas continua constando no lugar anterior, saiu, ou por erro interno, ou por dolo de alguém, continua constando na folha de pagamento. E no Estado acontece muito o seguinte... Essa ideia que o Estado está cheio, está inchado, essa ideia que o Estado está inchado. Você tem lá uma área, tem uma chefia, essa chefia contrata alguém... Você tem lá uma área, tem uma chefia, essa chefia contrata alguém, esse alguém... atende esse chefe adequadamente, amanhã muda o chefe. E o chefe nem toma conhecimento que aquela pessoa está trabalhando lá, porque às vezes até a pessoa aproveita a mudança de chefia para não aparecer mais. E você começa a ter pessoas penduradas na folha, recebendo. Então, por uma questão até de economia, de fazer uma triagem correta, nós estamos fazendo isso. Agora eu quero lembrar que nós não inventamos a roda, não. Isso é feito na grande maioria dos estados, das grandes prefeituras, em todo lugar. Não é algo inédito, não. Mas 95% das pessoas vão ser reconduzidas novamente. Mas é uma forma de nós evitarmos que alguém que não deveria estar recebendo continue recebendo. O governo Lula decidiu protelar por mais 60 dias a isenção dos impostos federais dos combustíveis e a bola fica com os governadores. O que o senhor imagina em Minas? Vai ser possível protelar ou tem que parar? Eduardo, é uma faca de dois gumes. Eu sou totalmente favorável a um imposto menor para o consumidor. O mineiro quer isso. Agora você acaba afetando a situação fiscal do Estado. O funcionalismo está querendo reajuste. Liberalzinho. Beleza, tem que ter menos imposto. Aí tem menos imposto no combustível, que vai pegar o Uber, né? Tem menos imposto no combustível, que vai pegar, né? O pai de família que vai trabalhar, o entregador aqui, os caminhoneiros, aí os entregadores do Mercado Livre, né? Mas agora beleza. E a isenção de imposto das grandes indústrias? E a isenção para as empresas de transporte, hein? Me fala. É isso que eu quero saber, velho. Porque é muito fácil falar, eu vou tirar desses impostos aqui, mas das grandes empresas, né? O funcionalismo reclama do salário. E como que você paga salário? O funcionalismo reclama do salário. E como que você paga salário? Como que você faz investimentos? É arrecadando mais. Então, nós ficamos aí entre a cruz e a espada. Eu, pessoalmente, sou favorável à redução do imposto. O brasileiro já paga imposto demais. O Estado é que precisa se reinventar, precisa ficar mais enxuto. É o que nós estamos fazendo no Poder Executivo. A folha de pagamento que chegou a representar no momento que eu... O Estado não precisa ficar mais enxuto. Deixa eu te explicar uma coisa. A falta de condição que o Estado tem de trabalhar, ou seja... Eu acho que ele vai falar aqui. A hora que ele falar do leilão, a gente vai entrar nesse detalhe, beleza? Não é possível que ele não vai falar do leilão de Minas aqui. Vamos ver. Assumiu o governo, 66% da receita já caiu para 49%. O caminho é esse. Se o governo federal cumprir o que está prometendo, até abril começar a fazer uma grande discussão e verdadeira discussão e finalmente discussão sobre a reforma tributária? Precisa demais, Eduardo. O Brasil hoje, diferente do que foi no passado, você vai lembrar que você é mais ou menos da minha idade. O Brasil exportava automóvel para muitos países do mundo. Você lembra que quem ia no Iraque chegava lá só tinha Passat, né? Foi muito engenheiro nosso aqui para o Iraque e só tinha carro brasileiro lá. Hoje o Brasil exporta pouco automóvel, poucos produtos industrializados e o problema está na parte tributária. O Brasil só consegue exportar hoje, né? Boa parte da nossa pauta de exportação é de produtos agrícolas e de minério.
quase que in natura, porque se na hora que você começa a industrializar, os impostos começam a penalizar quem está beneficiando o produto. Ontem na Assembleia o senhor disse que agora que as contas estão mais sob controle, que é hora de terminar os hospitais regionais, fazer o rodoanel, levar o metrô ou o nosso trem metropolitano até o Barreiro, enfim. Até anotar aqui. Restaurar as rodovias mineiras, que são uma vergonha, né, governador? O senhor admitiu ontem que o senhor está só tapando buraco. Agora é hora de restaurar. Mas isso tudo só dá certo com o tal do regime de recuperação fiscal. O senhor precisa do governo federal ter boa vontade. Regime de recuperação fiscal. Regime de recuperação fiscal, velho. Regime de recuperação fiscal. Que o senhor tem, por exemplo, aqui na Assembleia. Então, assim, como o Lula está dizendo que quer diálogo com os governadores, o senhor está pronto para ter uma relação republicana com o Lula e ele ajudar nessa questão, além de outras, como reparação, como o novo Pacto Amariana? Totalmente, Eduardo. Nós já tivemos um contato com o governo federal. Eu, até hoje, ainda não tive pessoalmente com o presidente Lula, mas estive com o vice-presidente que tomou posse ontem, o Geraldo Alckmin, para tratarmos daquela questão do metrô. Na véspera do leilão da concessão do metrô aqui de Belo Horizonte, teve uma orientação do governo que foi empossado, que era para suspender o leilão. E eu liguei para ele e falei, isso aqui é um sonho de Belo Horizonte, de décadas. Não é possível que vocês agora vão tirar esse sonho dos mineiros. Então ele nos atendeu, o leilão deu certo. Belo Horizonte, Eduardo, vai passar por uma transformação gigantesca. Nós vamos ter metrô, sendo iniciadas as obras, vamos ter rodoanel, revitalização do aeroporto lá da Pampulha, né, que já foi concedido, Mineirinho, terminal rodoviário. E na Cê está funcionando? Isso. Privatizado? As obras para evitar inundação na Avenida Tereza Cristina. Nada disso está funcionando, privatizado. Deixa eu já me adiantar aqui antes que ele continue falando. Leilão do metrô. O cara deu 25 milhões. Era o único concorrente. 25 milhões. Depois disso, beleza. Em alguns anos, acho que 10 ou 30, não sei, posso pegar a matéria e botar um corte aqui para vocês, ou ela em algum lugar, o metrô vai devolver, né, o investimento. Mas olha, se a gente tivesse empresas estatais, né, que fizessem esse trabalho, né, igual várias que já foram privatizadas e eles vão privatizar mais, principalmente, eu acho que é a Codemig, a Condenge, né, que é essa de mineração que eu anotei aqui, tá ligado? Não vai ter mais minério, a gente não tem indústria para processar um minério aqui, a gente poderia ter tudo isso, indústria para processar um minério, só que várias medidas de desindustrialização que agora que eles estão querendo retomar fizeram que isso acontecesse. Então eles vão terceirizar porque uma empresa de fora vai comprar material de fora, exaltando a indústria do de fora. Isso é privatização. A gente pode discutir sobre privatização depois também, entendeu? Mas é isso, vamos lá. Quando que Belo Horizonte teve tanta coisa como está tendo? Quando que Belo Horizonte teve tanta coisa como está tendo agora, Eduardo? Eu disse mais cedo que, para mim, o grande feito do domingo foi o FUAD, que foi a Câmara. Eu disse para o Gabriel que quer conversar, esteve na sua posse e deu entrevista lá na Assembleia dizendo que quer parceria. Esse é o caminho, né, governador? Se tiver pelo meio das partes... Regime de recuperação fiscal não vai ter concurso público. Lembre aqui, só concurso para polícia agora, né? Depois que declarar regime de recuperação fiscal, não vai ter concurso por causa do estado enxuto. Olha o discurso do cara, estado enxuto, né? Que o estado tá muito inchado, ou seja, ele tá exonerando o pessoal. Agora, né? Terceirizados. Aí isso pode abrir alguns concursos, mas se for ter regime de recuperação fiscal... Bom para todo mundo. Exatamente. Então nós estamos... Mesmo respeito das partes, bom para todo mundo. Exatamente. Então nós estamos, talvez sendo o governo do estado que mais direcionou obras e recursos para Belo Horizonte. Só para o metrô, R$440. 440? Milhões de reais. Milhões de reais, né? Sem considerar os 2 bilhões e 800 do governo federal. Essa obra aí, esse ano, primeiro semestre, começa aí, meados do ano. Então, o usuário do metrô vai ver melhorias na linha 1 já existente. O intervalo de trens vai diminuir, os trens serão melhorados, as composições. E você perguntou, eu não respondi. O meu relacionamento com o governo federal, Eduardo, vai ser o melhor possível. Um relacionamento profissional. Nós temos o regime de recuperação fiscal para tratarmos. Muita gente fala, você tinha de ter conseguido perdão com o Bolsonaro. Não existe isso, tem que ficar claro.
Eu, como governador do estado, não posso perdoar a dívida de prefeitura. E presidente não perdoa a dívida de estado também, não. Tem lá uma Secretaria do Tesouro Nacional que controla isso tudo. E se teve um momento oportuno, se é que isso fosse possível, foi quando o Pimentel, PT, era governador e a Dilma, PT, era presidente. E nada foi feito. É dívida, pronto e acabou. Não tem como, porque eu sou do mesmo partido, está privilegiando alguém. Então nós vamos estar conduzindo isso, como já estamos fazendo, de maneira técnica, com a Secretaria do Tesouro Nacional. E Minas vai ter, com a adesão ao regime de recuperação fiscal, condições de levar adiante esses investimentos tão importantes que são nas estradas, principalmente. Vamos deixar uma coisa clara para os servidores públicos, que estão no sufoco, né? Pouco, mas pelo menos estão recebendo dinheiro. O regime não impede o repasse inflacionário. Não. Desde que o Estado esteja atendendo a questão do limite da folha, você pode fazer. Hoje está acima. Há um ano atrás estava abaixo. Com o reajuste de 10% que nós demos, nós estamos acima do limite prudencial. Então, nós temos de obedecer à lei. Governador, voltando um pouquinho na questão das obras, né? O senhor comentou as obras aqui da região metropolitana, inclusive tem um ouvinte perguntando aqui, o Rodrigues Costa, sobre a questão do interior, né? O Hospital Regional de Teoflotone, quando é que sai do papel? Essas obras para o interior também, quando é que o senhor vai apresentar aí um mapa, uma estratégia, até para acalmar o pessoal que mora no interior? São 6 hospitais regionais, dentre eles o de Teoflotone, que já está em obras. A previsão é que nós venhamos a entregar o hospital de Teoflotone funcionando dentro de um horizonte de 24 meses. Teoflotone foi priorizado, porque a região nordeste de Minas Gerais ali tem um vazio assistencial. Teoflotone recebe pessoas de toda aquela região ali, de Pedra Azul, de Araçuaí. Ó, aí aos 16 minutos e 37, ele vai e contradiz o que ele falou lá em cima, né? Que é como é que é? O de direcionar recurso lá no rateio do Fundeb. A gente vai fazer uma nova lei para direcionar recurso. Por que que tem um assistencialismo menor essa região? É isso, Zema? Fala comigo. De Medina, de Padre Paraíso, e é uma cidade sobrecarregada na saúde. Vai ser o segundo maior hospital do estado, mais de 400 leitos. Só a Santa Casa aqui de Belo Horizonte é maior. Vai ser uma revolução lá. E lembrando que quem parou essa obra foi lá atrás o governo passado, do PT, que simplesmente interrompeu a execução dessa obra. E já tá há 4 anos aí, você não começou de novo, né? Já tá há 4 anos aí e você não começou de novo. Obra. Então, dentro de 24 meses, Teoflotone e toda a região Nordeste terão essa obra. O de Governador Valadares, que não está tão longe, também já foi licitado e logo as obras serão iniciadas. O relógio trabalha contra nós, governador. Um tantão de gente perguntou sobre concurso de professor, concurso de policial militar, concurso de bombeiro, isso tudo quando possível, do ponto de vista do Caixa, certo? Exatamente. Sobre concursos, Eduardo, eu quero deixar claro que nós teremos já um planejamento aí para concursos, principalmente das forças de segurança que precisam repor o quadro. E nós vamos estar, dentro do possível, anunciando isso, passando essas informações para as pessoas que têm interesse em se planejar. Ó, não vai ter regime de recuperação fiscal? Com que dinheiro? Mas eu quero deixar aqui muito claro, o Estado não vai deixar de repor aqueles que estão aposentando. Estou sentindo, faz sentido a minha impressão. A última pergunta aqui por hoje, governador. De vez em quando o senhor vem aqui, viu? Uma vez por mês, para a gente prosear. O senhor está animado para esse segundo mandato? Parece que você está tão animado quanto começou, depois de tantas labutas. Agora que o senhor tem como vice um companheiro de primeira hora, o Matheus Simões, está animado? Muito animado, Eduardo. Depois que você arruma a casa, depois que você passa a conhecer melhor, eu falo que quando alguém vai trabalhar numa empresa, chega lá, não sabe aonde a empresa tem filiais, aonde é o departamento tal, quem que é a pessoa tal, e essa era a minha situação há 4 anos atrás. Hoje, eu já conheço bastante a estrutura da máquina do Estado, a situação financeira não é tão grave quanto era, os prefeitos que eram adversários, inimigos até, hoje são parceiros nossos. Eu fui eleito há 4 anos atrás sozinho, com um partido, dessa vez eu fui eleito com o apoio de 10 partidos, nós teremos uma base na Assembleia Legislativa. Então, como que eu não posso estar animado? E há 4 anos atrás não tinha nada em andamento. Hoje, nós temos aí, como nós falamos, o Hospital de Teoflotone, já em obras, o de Governador Valadares. Não, vai ficar enchendo linguiça. Não vou deixar fazer propaganda pra ele. Então é isso, galera. Só para complementar aqui o assunto, é o seguinte. O Zema é um cara muito simulado. Ele é dono de empresa, né? Ele é dono de grandes empresas aí, de transporte.
de consórcio. Então, imposto para ele não é bem-vindo, entendeu? O Estado não pode oferecer trabalho para os outros para não gerar despesa para ele poder diminuir no imposto, para o Estado não ter que arrecadar. Mas eu estou te falando, Estado enxuto é menos serviço para a gente, né? E se é que a gente já tem algum. Então eu só vou pedir para vocês prestarem atenção no que o Zema fala, no que todos os políticos falam, no que o Lulinha, o Naine fala, tá? Revolutubers, Moitubers, deixa um like, compartilhe, comente, vão lá no meu Instagram, gjog777, e é nóis. Ah, vai ter minha luta aí do Del Rey Combate, beleza? Muay Thai, você tá ligado que é nossa. Bora!